Quero convidar-lhe neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, o versículo de número 35 ao 41, onde lemos o seguinte, a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus queridos e amados irmãos, mais uma história, dessas que Jesus, algumas vezes presenciou, com os seus discípulos, outra hora só os seus discípulos sem Jesus, que é a tempestade no mar da Galileia. Jesus desenvolveu boa parte do seu ministério ao derredor do mar da Galileia, e os seus discípulos, parte deles eram pescadores, e eles estavam sempre, vamos dizer assim, envolvidos com o mar da Galileia. E o mar da Galileia é um mar de grandes índices de tempestade. E, vez por outra, acontecia o que acontece aqui nesse texto histórico que nós lemos. E é interessante que isso se torna, de uma maneira figurada, um exemplo da vida, O mar da vida, o barco da nossa vida, e nós usamos sempre essa ilustração, esta alegoria, para falar da nossa vida. E tomando assim dessa forma, como o mar representando, o mundo e o barco, a nossa vida, a tempestade das nossas vidas, etc., eu quero refletir nesse texto a partir do seguinte questionamento, da seguinte pergunta: por que nós desesperamos diante das tempestades da vida enquanto Jesus dorme? Esse texto nos leva a fazer essa pergunta, porque é um flagrante muito explícito que aqui está. Enquanto Jesus dormia, os seus discípulos estavam em desespero. Embora a palavra não aqui, desespero, mas nas entrelinhas dá para ler, que eles estavam em desespero, porque até mesmo que eles chegam para Jesus e acordam Jesus, dão uma bronca em Jesus, e dizem: o Senhor não está vendo, o Senhor não se importa, Então dá para a gente notar o desespero. Então a pergunta é: por que nós desesperamos enquanto Jesus dorme nas tempestades da vida? Amados, é uma pergunta muito interessante. E analisando a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, a partir desse texto histórico nós podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, nós desesperamos diante das tempestades da vida porque, ao invés de nós olharmos para Jesus, nós olhamos para as ondas, nós olhamos para os ventos, nós olhamos para a tempestade em si. Em vez de nós termos os nossos olhos, a nossa visão de fé nas promessas de Deus, naquilo que Deus promete, nós olhamos para aquilo que nos acomete, Então, em vez de olharmos para o que Deus nos promete, nós olhamos para aquilo que nos acomete. Então é isso que nos faz entrar em desespero, que muitas vezes nos deixam um tanto confundidos e sem saber e sem entender os porquê.
Nisto eu me lembro do profeta Jeremias, que viveu uma circunstância não de mar, mas uma grande tempestade na sua cidade de Jerusalém, quando Deus estava julgando Jerusalém por causa do seu pecado de idolatria e os entregando, para ser disciplinado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E diante daquela crise de estado de sítio, de estado de decadência, estado de saque em toda a cidade de Jerusalém e a região, veio a palavra do Senhor a Jeremias pedindo que ele comprasse um sítio do seu primo. Ora, comprar uma propriedade naquela circunstância seria negócio de maluco. Era melhor comprar uma casa pegando fogo do que comprar uma propriedade em um país que está sendo saqueado, um país enfrentando o abatimento de uma guerra. E Jeremias ficou confuso com aquilo. E Jeremias orou ao Senhor pedindo entendimento, porque ele estava olhando para as circunstâncias. E o texto do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 26, 27, Deus dá a resposta a Jeremias dizendo assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então, nesse texto, a gente compreende que Deus está dizendo: olha, não olhe para a circunstância, não olhe para os ventos, não olhe para as ondas, olhe para mim. Eu sou o Senhor e isso não é nada para mim. Acaso a coisa demasiadamente maravilhosa, essa palavra maravilhosa aqui no sentido de que assim, grande demais que eu não possa fazer, coisa estrondosa, coisa muito importante que eu não possa resolver, muito grande. Então, amados, é por isso que nós desesperamos, é porque nós olhamos para os problemas em vez de olhar para as promessas. Pois bem, segunda coisa que a gente pode notar também, amados, a partir desse texto, que nós desesperamos porque nós não temos convicção de que estamos no projeto de Deus. Nesse texto que nós lemos de Marcos, o texto é muito claro em dizer que Jesus disse aos seus discípulos: toma o barco e vamos para o outro lado. Então eles não estavam ali por acaso. Eles estavam ali dentro de um projeto, de um plano de Deus. E trazendo isso para a nossa vida como um todo, nós podemos assim entender a vida também, amados. Não precisamos desesperar diante da tempestade, porque não estamos aqui por um acaso. Nós fazemos parte de um grande projeto. Deus está no controle. Deus está no comando. O Senhor Jesus é quem está ordenando, E muitas vezes nós temos incerteza, insegurança. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz: Aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, queridos, esse texto nos informa que Deus foi quem começou e é Ele quem vai terminar. E é boa a obra que Ele está fazendo em nós. Deus é quem planejou. Deus é que deu início. E Deus é poderoso o suficiente para terminar. Como Ele diz através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Como Ele diz através de Jó, que os seus planos não podem ser frustrados. Não será ondas, não será ventos que vai impedir os traçados e os projetos de Deus. Antes, pelo contrário, essas ondas e esses ventos fazem parte, muitas vezes, do projeto de Deus na nossa vida. Isso aí é muito difícil às vezes para entendermos. E aí nós temos algumas referências, exemplos da palavra de Deus que nos ajuda a construir a nossa fé a partir deste princípio, de que projeto de Deus é estabelecido
não será frustrado. Deus é soberano para levar a cabo os seus projetos. E muitas vezes esses projetos, ou nesses projetos, tem ondas, tem ventos. Olhando para a história de Israel como nação, vivendo aquele período de Egito, Faraó, saída, o livro dos Salmos, o Salmo de número 105, é como que um resumo, né? Uma síntese dessas histórias, desse agir de Deus. Ele diz histórias porque vários acontecimentos do agir de Deus na vida, na nação de Israel. E eu quero observar alguns versículos desse salmo com vocês. Versículo 24 e o 25. E Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou-se mais forte do que os seus opressores, ou seja, do que os egípcios. Versículo 25. E mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo. Mudou o coração de quem? De Faraó. Preste atenção. Versículo 37. E então fez sair o seu povo com prata e ouro. Entre as suas tribos não havia um só e válido. Versículo 38. E alegrou-se o Egito quando eles saíram, portanto lhes tinha infundido terror. Olha que interessante, amados. Deus leva o seu povo para o Egito. O Egito serve como berçário para o desenvolvimento da nação de Israel. Deus põe o seu povo sob a proteção do maior império para que eles possam crescer e desenvolver de 70 e poucas pessoas, tornar-se uma grande nação ali no Egito, com 2 milhões e poucos, de 2 a 3 milhões de pessoas, que calcula-se quando eles saíram do Egito. Então Deus fez fecundo o seu povo e tornou forte. E estava na hora de Israel sair daquele comodismo e daquela posição de escravo. É hora de Israel tornar-se nação. E aí o que Deus traz? Tempestade, ventos. Como? Ventos do ódio de Faraó, que mudou-lhe o coração de Faraó. Quem que mudou? Versículo 25 do Salmo 5. Deus. Para quê? Para que odiasse o povo, começasse a castigar o povo, para que o povo saísse do comodismo, começasse a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor. E a oração é para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, e Deus começa a fazer a sua vontade na vida do seu povo. E aí, nós sabemos da história, veio as 10 pragas, de forma que os egípcios ficaram-se aterrorizados, temerosos com a nação de Israel, de forma que quando o faraó abriu mão de deixar o povo sair, os egípcios presentearam Israel com prata, com ouro, dizendo: vai embora, nós não queremos mais vocês aqui, senão a gente vai morrer tudo, como vi o versículo 38, que tinha infundido um grande terror na nação do Egito. Olha como que Deus age. Deus agiu de forma que chegou o momento de Israel sair, Deus tirou a paz de Israel, entre aspas aí, porque Deus fez com que houvesse agitação, ventos. Deus colocou o terror através daquelas circunstâncias todas de pragas, para que Israel não saísse, como nós dizemos no popular aí, de mão banando, com muita prata e ouro, porque eles tinham trabalhado para o Egito, e Deus não deixa injustiça. Deus falou: vocês têm que pagar esse povo, eles não podem sair vazios. Então eles saíram com grande parte de ouro e de prata. É por isso que muitas vezes nós temos tempestade na vida, e nós não podemos desesperar, Nós devemos entender e olhar que Deus está no controle, e Deus tem os seus planos. Nós entramos em desespero porque nós não estamos convencidos de que nós estamos fazendo parte de um grande projeto de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entramos no controle de Jesus, e Jesus está no barco da nossa vida. Pois bem, outra coisa, eu acho que é pior ainda, que acontece e que faz com que nós entramos em desespero. Como os discípulos ali vieram acordar Jesus e disseram para Jesus: Senhor, o Senhor não importa que a gente está morrendo? E amados, muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é verdade? Se a gente cresce, se a gente tomasse pela fé essa convicção de que Deus nos ama, nós não entraríamos em desespero,
nas ondas da vida. Amados, por isso, como diz aquele missionário inglês, a maior descoberta teológica que ele fez é: Deus me ama. Isso é fundamental, amados. Porque senão, diante das tempestades da vida, se a gente não tiver essa convicção, a gente vai fazer como os discípulos. O Senhor não importa, o Senhor não está olhando. Mas Deus é um Deus que se importa, é um Deus que olha, é um Deus que vê. Mesmo que nós estejamos em tempestade, mesmo que estejamos em deserto, como Agar, a serva de Sarai, de Abraão, que quando o anjo manifestou a ela, naquele deserto em que estava sedenta, ela disse: eu não imaginava que Deus vê neste lugar. E Deus vê, Deus vê. Deus vê, o Natanael, naquele encontro que ele teve, cheio de dúvida a respeito de Jesus, mas com muita sinceridade, capítulo, acho que é o segundo, não, é o primeiro capítulo de João, ainda, do Evangelho de João. E Jesus olhando para ele, por causa da dúvida que ele tinha falado para Pedro e André, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele olhou para Jesus e disse: mas Senhor, de onde o Senhor me conhece? E Jesus vira para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, eu te amei ainda debaixo da figueira. Eu te importo. Apesar das tempestades, eu importo com você. Alguns dizem que debaixo da figueira, segundo uma tradição judaica, ele tinha sido enterrado embaixo de folhas de figueira no período da matança dos inocentes, porque os discípulos ali eram mais ou menos da mesma idade de Jesus e teria passado por aquela mesma circunstância quando Herodes manda matar os inocentes, de Belém, naquela redondeza. E aí a mãe dele enterrou ele debaixo da figueira e sem dúvida ela conta essa história para ele. E aí Jesus diz: eu te vi. E aí ele fica entusiasmado e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus vira para ele e fala: você não viu nada, da agora em diante você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E este é o Deus que nos vê. Então, amados, nós desesperamos diante das tempestades da vida porque nós achamos que Deus não importa. Mas Deus se importa, Deus vê toda a circunstância. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, o porquê das coisas. Mas, amados, nós precisamos ter essa convicção que Deus se importa, que Jesus se importa. Ele está dormindo porque ele reage e age diante das tempestades diferentemente de nós. Então, voltando àquela pergunta, por que nós desesperamos diante das tempestades e Jesus dorme? Jesus dorme porque ele sabia, diferentemente de nós, ele sabia que as tempestades faz parte do projeto do Pai. Aquilo não era surpresa para ele, aquilo não era novidade. Ele sabia que no mundo ele enfrentaria aquilo. Como ele nos advertiu, como ele nos preveniu: no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diante da tempestade ele não estava desesperado, pelo contrário, dormindo. Imagine que diferença para os discípulos, porque ele sabia que tempestade faz parte do mundo e são partes também do projeto de Deus. A Bíblia diz no Evangelho, ou melhor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amados, o texto ali diz que todas as coisas cooperam para o bem e não todas as coisas cooperam de bom. Não é tudo bom, mas tudo para o bem. Às vezes a gente entende que se a gente estiver com Jesus vai ser tudo bom, tudo calmaria, tudo bonança. Não, o texto está dizendo que tudo coopera para o bem, e se for para o nosso bem, Deus permite tempestade. E é isso que Jesus entendia, por isso Jesus dormia. Enquanto nós já vimos que nós e os discípulos desesperamos.
Segunda coisa, amados, Jesus dorme diante da tempestade, porque a tempestade para Jesus não significava indiferença de Deus, né? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: o senhor não importa? Jesus não, ele sabia que o Pai importava com ele e que o que estava acontecendo ao redor não fazia a mínima diferença, porque ele sabia que ele estava nos planos, nos projetos do Pai e que o Pai o amava. Jesus várias vezes declarou isso, que ele fazia aquilo que o Pai queria, que o Pai o amava, que ele estava no projeto, então ele podia dormir diante das tempestades de Deus, da vida, porque ele sabia que ele estava no plano de Deus, ele sabia que o Pai o amava. Então, amados, é isso que nós precisamos aprender com Jesus, que ao invés de olhar para as tempestades, olhar para o Pai, saber que nós somos projetos de Deus, que somos amados do Senhor. E ele também sabia que o Pai, que ele sendo Deus, né, e ele vivia nessa dicotomia, né, desses dois polos, vou usar aqui esse termo aqui, como humano e como divino, né, uma coisa muito misteriosa, muito difícil para nós entender, mas Jesus ora, né, estava ali manifestando a sua humanidade e a sua divindade, ora um, ora outro, ou os dois juntos, é uma coisa muito misteriosa, muito maravilhosa, mas ele podia e o Pai podia, e ele sabia que a tempestade poderia aquietar-se diante da sua ordem. Então, amados, ele dormia. E o Senhor quer que nós durmamos, usando aí a palavra dormir no sentido figurativo. Ele quer que nós ficamos calmos, tranquilos, seguros, porque quando a gente entra em desespero, a gente não dorme, né? Então, diante de toda e qualquer circunstância, ondas, vendavais, que nós possamos aprender com Jesus e dormir, e não viver essa timidez, como Jesus repreende os discípulos e nos repreende hoje também. Por que sois tímidos? Por quê? Por que essa timidez? Por que não tendes fé? Que é isso? Parece que eu ouço Jesus dizendo, de maneira até meio irônica para os discípulos: vão dormir? Eu imagino, não sei se é só uma imaginação minha, mas eu acho que Jesus tinha vontade de dizer para os discípulos: vão deitar, aí pegam cada um os seus travesseiros, aí vamos tirar uma soneca. E os discípulos olhando falaram: esse cara está doido? Ele diz: não, eu sei, né? Eu sei que isso faz parte dos planos de Deus. Eu sei que tempestade não significa indiferença de Deus. Eu sei que o Pai pode aquietar o vento e acalmar o mar no momento certo, e que as águas não vão entrar no barco, que eu estou presente. Então, amados, usando mais uma vez aí essa figura de linguagem, podemos nos acalmar, podemos dormir tranquilo diante de toda e qualquer circunstância que nos acometer no trajeto da navegação do mar da vida. Se Jesus está no barco, ele está dormindo, não porque não importa, mas ele está dormindo como exemplo para que nós possamos deitar e sossegar aos cuidados dele, crendo, como disse um certo cristão aí, certa vez eu ouvi, achei muito interessante: acreditar em Deus é abandonar-se aos cuidados de Jesus. É como disse o salmista, né, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele faz deitar-me em pastos verdejantes, repousar seguro. Então, amados, que possamos aprender com Jesus diante das tempestades,
do mar da vida, não desesperar, mas dormir. E para isso nós temos que tomar uma decisão, amados, de crer. É decisão de crer. Nós temos que colocar em nosso coração, né, a convicção, o desejo, a determinação da nossa vontade de acreditar em Jesus. Um pouquinho para frente aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós temos ali aquela história da cura da filha de Jairo, né? E quando Jairo chega, está aquela tempestade na casa dele. Tempestade de emoções diante da circunstância da morte da sua filhinha. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Ou seja, decida crer. Não deixe o temor entrar no seu coração. Os discípulos desesperados diante das tempestades, Jesus dormia. Nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos ficar desesperados diante dos desafios da vida ou vamos dormir? Para dormir, nós temos que decidir crer em Jesus, sabendo, confiando, olhando para Ele, para suas promessas e não para as tempestades da vida, sabendo que, as tempestades podem fazer parte do projeto de Deus, mas nós estamos convictos que estamos em um grande projeto e que neste projeto Jesus se importa com cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele nos deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos, como Jesus, dormir em meio às tempestades da vida. Que assim seja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acesse nosso site www.academiatelos.com. Inscreva-se também em nosso canal, curta os nossos vídeos, ative o sininho de notificações para você não perder nossas publicações. Compartilhe, seja um parceiro deste ministério.